Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Apenas um alerta, viu? Eu recebo muito, hoje eu recebi de novo, todo dia quase chega. Irmão, eu recebi aqui uma mensagem, um áudio. Aí vem o áudio, né, do cara falando que, meu servo, eu vos digo que virão grandes sofrimentos sobre ti nessa pandemia, e bababá, bababá. Geralmente é uma pessoa falando na primeira pessoa, como se ele fosse a voz do Espírito Santo falando. E aí a pessoa fica desesperada, manda para mim e fala assim, Mário, essa profecia aqui, vai acontecer tudo isso e tal, veja o que a profecia, ele está revelando, a revelação, entendeu? Eu falo assim, ó, conversa mole, não dê ouvidos para esses falsos profetas, porque a técnica dos neopentecostais é justamente essa. Ao invés de você falar assim, olha, a Bíblia diz isso, eles chegam e falam assim, o Espírito Santo me revelou o seguinte, meu servo, eu vos digo, aí faz uma voz assim de filme de terror, né? Aí as pessoas caem na conversa. Faz aquela gritaria, pula no palco da igreja, sapateia. Mandaram uma mulher, ela sapateava, ela batia o pé no chão assim, eu vos digo, não, ela, minha senhora, senta aí e cala essa boca, porque a mulher é proibida de falar na igreja. Isso não é profecia meleca nenhuma, isso é querendo aparecer, só isso. Então, às vezes você tem que ser meio duro com essas coisas, porque eles vêm muito sutilmente, e eu vejo quanta gente fica desesperada. É grande o número de pessoas que eu recebo que estão em tratamento psiquiátrico, tratamento com psicólogos, porque foram tão massacradas por doutrinas neopentecostais que vivem aterrorizadas por essas vozes do além que incorporam aí nessas pessoas que mais parecem médiuns espíritas, né, do que cristãos falando da palavra de Deus. Então tem que ser meio duro às vezes. Uma vez um rapaz, eu fiz um treinamento para uma empresa, para os vendedores de uma indústria de São Paulo. Eram 2 dias no hotel, 2 dias, 8 horas por dia, explicando, ensinando a vender, como não vender, tá. Bom, no primeiro dia, já veio o dono da empresa, o presidente da empresa, nós estávamos almoçando, ele falou assim, Mário, eu estou com um problema aqui na empresa. Qual que é o problema? Está vendo aquele rapaz lá? Ó? Ele é o pastor da turma aqui, por assim dizer, ele é o pastor da turma. Então ele fica pregando para todo mundo, mas ele fica também colocando os empregados contra a direção da empresa. Então ele fica criando rebeldia. Então ele tem um grupinho já de discípulos e ele faz isso. Eu não sei o que eu faço. É simples. Manda embora. Rua. Põe na rua para ele. É isso, pode pôr na rua. Isso aí não presta. Isso é um câncer que você tem dentro da sua equipe. Ele vai contaminar a equipe inteira e daqui a pouco ninguém mais está obedecendo nada aqui dentro. O que é, claro, contrário a todo o ensino bíblico, né? Colocar empregados contra patrão. Nós temos que respeitar o patrão. Nós temos que ser sujeitos ao patrão, aos chefes, às autoridades que Deus coloca sobre nós. Bom, foi o treinamento. Eu reparei também que nos intervalos, ele tinha sempre um grupinho de discípulos num canto afastado, né? Ele todo lá importante, explicando as coisas para o grupinho dele. Acabou o treinamento, chegou todo mundo saiu da sala, na hora de ir embora já, eu comecei a catar minhas coisas, fechar o notebook e tal, e ele sentado lá ainda. Eu falei assim, vai dar samba essa coisa aqui. Aí vem o rapaz, meu irmão, o Senhor me falou para dar a você esta mensagem, que você ficou 2 dias aqui com toda essa audiência e em nenhum momento pregou o evangelho para essas pessoas. Eu falei, amigo, essa conversa que o senhor falou, eu já sei que isso aí é truque de pentecostal, para evitar que a pessoa retruque. Porque se o Senhor falou, quem sou eu que vai falar que o Senhor não falou? Eu não vou poder julgar o que você está me falando. Percebe? Eu vou ter que engolir o que você está me falando como vindo de Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus.
Ou seja, ele estava se colocando na posição de um apóstolo ali, né? Aquele que não pode ser julgado. Já cortei o barato dele na hora. Eu falei, pode esquecer essa história que o senhor falou. E tem outra coisa. Tem outra coisa. Eu fui contratado por essa empresa para ensinar vendas. Para falar de vendas. 16 horas, 8 horas por dia, ensinar vendas. Esse tempo, eu vendi esse tempo para essa empresa. Eu seria desleal se eu pegasse desse tempo e tirasse para falar de outro assunto, mesmo que seja o evangelho. Para falar do evangelho, eu tenho horário do almoço, eu tenho horário do café, eu tenho, como sempre acontece nesses treinamentos, nessas palestras, sempre tem alguém que chega e fala, mas Mário, eu conheço aquele seu site, o que é aquilo? Tal. Aí eu começo a falar para a pessoa, explico o evangelho no intervalo. No intervalo. Mas não no meio de uma... Tem palestrante aí católico que manda dar a mão. Vamos rezar o Pai Nosso. Cara, o que é isso? Não é missa. É treinamento de vendas. Você vai fazer o quê? Ele vai vender hóstia para a turma? Não. Então, muito importante isso. Você trabalhar com respeito aos seus chefes, aos seus patrões. E eu, quando estou fazendo um trabalho assim, eu tenho que estar sujeito à direção da empresa, porque eles são ali meus patrões naquele momento, e não sair fora do script que eles me contrataram para fazer. Não sair fora. Se eu não concordo com isso, eu não pego o serviço. Simples assim. Então já deu uma dura no rapazinho lá, porque não era nem rapazinho, era um cara já de uma certa idade. Depois eu vim a saber que ele era realmente pastor de uma denominação pentecostal que tem um coreano lá na Coreia, que é o pastor principal, mudou até de nome, foi para uma caverna, e Deus revelou para ele que ele tinha que chamar Paul, ou ele chamava David, precisou chamar Paul, ou ele chamava Paul, precisou chamar David. Alguma coisa assim, o cara recebeu uma revelação na caverna. Eu penso, não pode receber revelação no banheiro, na cozinha, tem que ir para uma caverna receber revelação. Esses caras são muito melodramáticos, né? Então, já cortei o barato. Não corte o barato desses que chegar para você e falar assim, Deus tem uma revelação para você. Fala assim, então vai entregar para outro, porque aqui eu, quando preciso de revelação de Deus, eu abro a Bíblia. Ou então, algum irmão fala alguma coisa da Bíblia e eu recebo aquilo como sendo o Senhor revelando no meu coração. Porque assim, em muitas reuniões, às vezes eu estou na reunião, o irmão fala uma coisa, uma questão que ele nem sabe do problema que eu estou passando. Mas aquilo cai que nem uma luva. Cai que nem uma luva. Eu nunca esqueço um irmãozinho jovem, né? Infelizmente não está mais congregando. Ele, depois que se casou, ele acabou se afastando, casou com uma moça. Mas uma vez eu estava passando por um problema muito sério, né? Em casa, em família, uma série de coisas, uma série de trabalho, né? E ele chegou, eu lá, tocou a campainha, eu olhei para a janela e falei assim, tem que aguentar agora a conversa, né? Vem aqui para bater papo. Eu aqui com um monte de coisa na cabeça, eu vim bater papo. Aí abri a porta, ele entrou, sentou no sofá na sala, falou assim, irmão, não se preocupe não, que esses problemas aí que você está passando, eles realmente, o Senhor vai cuidar de tudo isso, e porque tem aquela passagem na Bíblia, bababi, bababá. Tchau então, irmão, vou embora. Eu fiquei pasmo, porque bateu tudo que ele estava falando, era aquilo. Era aquilo. Uma outra vez, eu estava passando por problemas também, e eu me lembro que eu fui abrir o portão do salão, eu morava 2 casas para cima do salão, eu fui abrir o portão do salão, na frente do salão tinha uma senhora, o irmão conhecia ela, já está com o senhor agora, a Dona Maria. A Dona Maria, uma senhora muito crente, muito fiel, não, só falava de Cristo, de Deus o dia inteiro. A Dona Maria atravessou a rua, assim, devagarinho, porque ela tinha muito problema de saúde, né? Chegou para mim, eu abrindo o portão, ela chegou para mim e falou assim, meu irmão, Satanás quer realmente atrapalhar a sua vida, mas não se preocupe não, porque o Senhor está cuidando de tudo, tá? Tchau. O que é isso? Então não foi nada melodramático, nada vindo tipo assim, o Senhor me revelou, irmão, nada. Foi uma pessoa, como na reunião muitas vezes acontece, o irmão fala uma coisa, aquilo vem que nem um raio no coração da gente. Você fala, mas de onde que saiu isso? Como é que ele sabia? Quem falou para ele? Ele não sabia. O Espírito Santo sabia.
E o Espírito toca o coração das pessoas para falar de acordo. Isso é o profetizar nas reuniões. Isso sim é o profetizar entre irmãos. Quando alguém vem para você sem saber do que você está passando e fala uma coisa na palavra de Deus que pá, cai nem uma luva para você. Aquilo lá que você está precisando. E você toma novo ânimo. E você não fica apegado a esse irmão também, ou a essa irmã que fala tal coisa para você, uma palavra de encorajamento. Você não fica preso a ele. Você não fica dependente. Tipo, agora toda vez que eu precisar de um problema, eu preciso consultar esse irmão, porque aquele dia ele acertou. Não, mas o Espírito Santo, ele usa cada um. Ele usa cada um da maneira como ele quer. Então isso que é maravilhoso. E a gente está fora desse sistema corrupto hoje que os homens estão usando ao seu bel prazer para dominar pessoas. Porque um cara que vem falar para você que recebeu uma mensagem do Senhor, pronto, você está na coleira dele agora. Você está na coleira, ele vai segurar você pela coleira, porque o que ele vier falar para você, você vai ter que acatar agora. Você não pode duvidar do profeta, como eles gostam de falar, né? Não duvide do profeta, senão vai cair sua orelha. Qualquer maldição assim que vem logo né? E essas coisas são horríveis. Eu corto esse barato. Quando as pessoas chegam para mim, já começam com uma ameaça, falando que é a voz de Deus que está falando aquilo, eu já corto o barato da pessoa, porque você aí não conhece quem é o meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É a voz do meu pastor. E é por isso que é muito importante a gente estar sempre lendo a palavra de Deus em comunhão, orando, para saber identificar a voz do pastor. Porque aí o Espírito Santo vai deixar claro para você que aquela não é a voz do pastor. Aquela é a voz de um homem. De um homem querendo manipular você. Isso é muito importante. Tome muito cuidado com esse tipo de profetada que existe hoje de monte. E o YouTube, então, da mesma forma como, graças a Deus, o YouTube e as redes sociais permitiram que a gente alcançasse mais pessoas com o Evangelho, da mesma maneira, Satanás não deixou barato, não. Ele está também usando de montão essas coisas para aquilo que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1. Ele fala de alguns que querem, como é que é a palavra que ele usa em Gálatas, capítulo 1, quando ele fala do outro evangelho, há alguns que vos perturbam, e na corrigida fala, alguns que vos inquietam, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Aqui está falando do dia de Cristo. Mas a técnica dos falsos profetas é perturbar, é inquietar, é intranquilizar. Então, alguém que vem até você para perturbar, para tirar a sua tranquilidade, para tirar a sua paz, tirar a sua certeza da salvação, ameaçar que você vai para o inferno, que você vai perder a salvação, então, isso não é a voz do pastor. Não é. Então, é bom saber distinguir. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.